Um feliz sábado a todos. Irmãos, eu fico muito feliz sempre que venho à igreja em Venda Nova. Quando os irmãos me veem aqui é porque fechou o ciclo, né? Das 7 igrejas. Só não é da Ásia Menor, né? As 7 igrejas aí que a gente vai trabalhando, vai atendendo. E eu confesso para os irmãos que sempre que estou aqui, sempre que chego aqui, a saudade já vem batendo, né? Quando a gente chega aqui subindo as escadas, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com cada um dos irmãos, rever os nossos irmãos, os nossos amigos, nossos queridos. Irmãos, eu quero, nesse momento, olhando ali para o tempo, né? 11 horas e 22 minutos, estou preocupado porque eu trouxe uma mensagem aqui baseada no capítulo 31 de Gênesis, e eu vou encurtar aqui as considerações, tentar falar somente o básico, o necessário para a compreensão da mensagem de hoje, mas eu preciso ler esse capítulo. Então eu quero convidar vocês a abrirem vossas Bíblias nesse momento, no capítulo 31 de Gênesis. E a consideração que nós vamos fazer hoje está baseada nesse capítulo. Portanto, abra sua Bíblia e deixa aberta aí no capítulo 31. Primeiro nós vamos fazer uma leitura. É um capítulo bem comprido, né? São 55 versículos. Vamos buscar aí a graça de Deus para ter paciência e ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós nessa manhã por meio da sua palavra. Então vamos fazer a leitura primeiro do texto, depois eu quero fazer algumas considerações. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai ajuntou ele toda esta riqueza. Antes de continuar a leitura, eu quero falar com os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo pela internet. Sejam bem-vindos, esse é o melhor lugar que você pode estar, mesmo que virtualmente, na manhã do sábado. Então te convido também a abrir aí a sua Bíblia e nos acompanhar. Eu gostaria de ver quantos irmãos estão assistindo nesse momento. Eu vejo aqui 20 pontos de acesso, mas gostaria que você falasse aí no chat, né? Aparecesse aí pelo menos balançando a mãozinha. Eu estou vendo aqui nesse momento o Vitor e estou vendo também a Shirlene. Estão assistindo nesse momento, agora. Quero ver quem mais está assistindo, vão dando sinal aí para eu interagindo com vocês aqui também, ao invés de só com a igreja aqui. Então, Gênesis capítulo 31, li o versículo 1 e agora vou ler o versículo 2. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listadas, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas,
Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia ao seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe ao encalço, por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste que me enganaste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso você procedeu de forma insensata. Apodei em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, na das suas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre ele. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou contudo e não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e diante de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano da minha mão, o requerias, tanto o furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias, agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, e os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos uma aliança, eu e tu, que sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-saduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue, quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti.
Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para o mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do teu pai, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado, Labão pela madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, os abençoou e partindo, voltou para sua casa. Amém. Uma leitura bem extensa, né? Uma leitura bem extensa, mas é um capítulo da história de Jacó que é muito importante, muito relevante e que traz muitas lições interessantes para nós. Então nós temos aqui a irmã Madalena que está assistindo, viu, Miqueias? Mamãe está assistindo. Temos o Joás, está assistindo. A Amélia também está assistindo. A Ide está assistindo com a irmã Jovelina. A Ana Paula está assistindo. A Ari Braga. Quem mais está assistindo? O Antônio Vinícius. Antônio Vinícius está aqui, não está? Está aqui conosco. E também temos a irmã Aline, que está aqui assistindo. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos extrair algumas lições dessa história aqui da vida de Jacó, dessa parte da vida de Jacó. É bem interessante. Todos conhecem a história de Jacó. Jacó já estava há 20 anos com Labão, como ele mesmo dissera. E Jacó estava todo errado, fugindo da casa do pai, perseguido e odiado pelo irmão, numa situação bem crítica, porque mentiu e enganou a todos, usurpou a bênção de Esaú pela fraude, inspirado pela mãe. Ao que indica, a mãe tinha uma influência e era uma pessoa de personalidade forte, né, dentro de casa, e conseguiu levar Jacó a esse ato. Naquela família, Esaú era o queridinho do pai, do papai, enquanto Jacó, usando uma linguagem mais moderna, né, estava ali mais ligado à mãe, na saia da mãe. Era aquele que ficava sempre ali na sombra da mãe, né? E então agora, depois desse problemão, não havia mais ambiente para Jacó. E então Jacó sai e vai em direção aos seus parentes, aos parentes da sua mãe, até que chega à casa de Labão. Na sua ida a Padã-Arã, ele teve um encontro com Deus. Deus apareceu a Jacó e falou com ele e disse que estaria com ele. Veja que interessante como que é o nosso Deus, né? Apesar de Jacó estar todo errado, numa situação toda desconcertada e descompensada, talvez a nossa mente não consiga imaginar os sentimentos que passavam na cabeça de Jacó enquanto ele estava naquela jornada, levando a sua, vou usar uma linguagem moderna, a sua mochilinha com todos os seus pertences, né? Indo para um lugar que ele não conhecia, para tentar o convívio de pessoas que ele não conhecia, depois de ter provocado um desastre na família, que lhe custou consequências amargas, como nós vamos ver aqui agora. Né? Jacó estava naquela situação, e mesmo assim Deus não desamparou a Jacó. Ele chegou para Jacó e disse: Jacó, eu serei contigo. Serei contigo. Ele prometeu abençoar Jacó. Bem, passados agora esses 20 anos, lá está Jacó. O que nós encontramos no versículo 1, 2 e 3 desse capítulo? Os motivos pelos quais Jacó decide ir embora da casa de Labão, da casa do seu sogro. O primeiro motivo, e eu até quero falar um pouquinho sobre isso, para que mais problemático do que herança para trazer dificuldades e intrigas à família. Herança. Herança é a principal causa, podemos dizer assim, de contenda entre irmãos, cunhados, tios, enfim. Né? E é o que estava acontecendo aqui agora. O que estava acontecendo? Os cunhados de Jacó, conversando entre si, o que eles falavam? Se Jacó aí roubou tudo que nos pertencia, tudo que pertencia ao nosso pai, que é a nossa herança, ele se apossou. Era isso, e Jacó percebeu isso, que os cunhados estavam tendo esse tipo de sentimento. Ele agora no versículo 2 percebeu que o semblante de Labão, como estava o semblante de Labão agora? Não era mais o mesmo.
Tem vezes que a gente precisa fazer leitura, não precisa nem falar. Jacó percebeu pelos cunhados porque eles estavam falando. Mas já de Labão ele percebeu pela leitura. O que ele viu? No semblante de Labão ele viu que ele estava com aversão para com Jacó. O sentimento não era bom, ele percebeu isso. Mas o principal motivo que levou a Jacó a sair dali é o versículo 3. Porque o versículo 3 diz que o Senhor, apareceu, disse a Jacó: torna a terra de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Esse era o empurrãozinho que faltava para Jacó. Ele estava num ambiente agora bem difícil. Quando os cunhados apareciam, era com o semblante caído, falando mal dele, falando que ele tinha roubado tudo, que ele tinha se apossado de tudo, tomado tudo que pertencia a Labão. Quando ele se encontrava com Labão, Labão estava com um semblante fechado para com ele. E ele estava num ambiente assim, meio que... não podemos dizer que ele estava sem ambiente. E agora, o Senhor aparece para ele e diz: Jacó, volta para a tua terra, volta para a casa do teu pai, porque eu serei contigo. Agora, eu acho interessante que às vezes o Senhor fala conosco por meio da providência, por meio dos acontecimentos. E às vezes a gente não escuta a voz do Senhor. A gente não entende o Senhor falando conosco. Na lição de hoje nós vimos aí como que o Senhor falou com quem? Com Saulo. Como que ele falou com Saulo? Talvez ninguém nem leu esse texto, que parece que ele não estava na lição. Mas eu acho muito interessante. Atos capítulo 9, versículo 4. Quando Deus fala com Saulo, como é que ele fala? Saulo, Saulo. 2 vezes, né? Por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse texto não estava em evidência, né? É interessante que ele falou com Saulo como um pai fala com o filho quando está fazendo alguma coisa errada, né? Lucas. Você já falou assim com Lucas, Wander? Toda hora? Eita, Lucas. Então o Senhor às vezes fala conosco, irmãos, por meio de acontecimentos, como uma perda ou um prejuízo financeiro, Ele fala conosco. Sabe, com uma bênção, enfim, o Senhor fala conosco. Você tem sentido a voz de Deus falando em tua vida? E algumas vezes você tem rejeitado seguir o caminho que o Senhor tem falado. O Senhor falou para Jacó: Jacó, volta para a tua terra. Agora veja a sabedoria de Jacó em expor a situação para as esposas. Porque Jacó poderia chamar as esposas, né? Poderia chamar as mulheres e dizer assim: esse teu pai não vale nada. Teus irmãos já estão aí querendo tomar tudo que eu tenho. Se eu brincar, eles vão tirar até minha própria vida para ficar com essa herança aí. Esse teu povo é um povo difícil, essa tua família nenhum presta. Ele poderia fazer assim, né? Ou ele poderia muito bem deixar lá os rebanhos e ir até em casa para falar com as esposas. Mas Jacó, muito inteligente, sabia que pode ter olheiros aqui, né? O pessoal pode estar observando todos os meus movimentos. Então ele manda um recado: venha aqui ao meu encontro, aqui no campo, aqui onde eu estou cuidando das ovelhas. E ali, com muita sabedoria, sem atingir, sem atacar os parentes, coisa que ninguém aqui faz, né? Ninguém aqui acusa a família da esposa, nem do esposo, né? Ninguém fala isso, né? Teu pai, tua mãe, teus irmãos não valem nada, não presta, é covarde, agiu errado, assim. Não, ele não fez nada disso. A única coisa que ele fez: quero dizer para vocês o seguinte, olha a situação que eu estou passando. Nos versos 14 e 15, né? Ele vai sintetizando. No verso 14 e 15, ele diz assim, então responderam, desculpa, não é o verso 14 e 15. Ele vai descrevendo aqui toda a situação. Ele vai dizendo: vocês sabem que eu tenho sido honesto para com o pai de vocês. Olha como que ele entrou. Vocês sabem que eu tenho sido o quê? Honesto para com o pai de vocês. Vocês sabem que eu tenho trabalhado duro. Vocês sabem que eu não tenho feito nada de errado. Se as ovelhas estão nascendo só listradas, quando o meu salário são as listradas, Deus me mostrou em sonho que era Ele que estava fazendo isso. Era Ele que estava fazendo prosperar os meus rebanhos. Então esse Deus chegou para mim, meu Deus, e disse: volta para a tua terra. E aí? O que eu faço agora? Aí veja a resposta delas, agora sim, versos 14 a 16. Versículo 14, elas dizem:
Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Qual era esse problema todinho? Estava girando em torno de quê? Herança, bens materiais. Era em torno disso que estava gerando toda essa confusão. E no versículo 15, elas continuam dizendo: não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. E no versículo 16, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, vamos embora. Faz conforme o teu Deus te disse. Faz conforme Deus te falou. Vamos embora. Irmãos, olha o sentimento que essas mulheres estão revelando aqui agora. Elas estão revelando o sentimento de que elas se sentiam lesadas. Elas se sentiam lesadas. Elas se sentiam defraudadas. Elas se sentiam como objeto de exploração do pai. Essa é que é a verdade. Porque aqueles 7 anos que Jacó trabalhou por uma, depois mais 7 por outra, gerou o que para Jacó? Gerou dinheiro, gerou riqueza. E quanto desse dote Jacó deu para as filhas? Nada. Então elas se sentiram como objeto de exploração do pai. E agora que Jacó estava com muitos rebanhos, o que elas disseram? Vamos embora, porque só assim isso de fato será nosso. Porque senão, nosso pai vai tomar até isso aí. Vai tomar até isso. Olha a visão que elas tinham de quem? Do pai. Talvez há aqui nessa manhã, ou assistindo conosco, ou quem vai assistir ainda, pais que talvez não tenham usado os filhos como objeto de exploração. Para ganhar dinheiro, talvez? Não. Mas talvez o pai tenha apresentado para os filhos aí uma imagem de que ele está preocupado somente com o quê? Dinheiro. Dinheiro. E o que ele compartilha com os filhos? Nada. É tudo para si. É tudo meu. É tudo meu. Bem, irmãos, então, depois desse combinado de Jacó com as suas esposas, aí vem a saída. As saídas às escuras. Como é que fala hoje, hein? Os jovens, me ajudam aí. Na surdina. Surdina já está ultrapassado? Como é que fala hoje? Me ajuda aí os jovens. Fuga a pontapé? Na ponta do pé, né? Entendi. As escondidas. Assim ele resolveu sair com as esposas, com os filhos pequeninos, com os rebanhos, e foi tocando aquela viagem. Olha interessante o versículo 17. Versículo 17. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, diz o versículo 18, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E o versículo 21, e fugiu com tudo que lhe pertencia, levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Então ele saiu com tudo que lhe pertencia, né? Essa foi a saída clandestina dele. E é interessante, irmãos, por que Jacó saiu assim? Porque ele saiu escondido. Será que Jacó saiu escondido porque ele estava com medo de Labão tomar toda a fortuna dele? Por isso ele saiu escondido? Bem, pelo menos quando ele fala para Labão, ele fala que a preocupação era que ele tomasse quem mesmo? As esposas e os filhos. Ele revela essa preocupação na fala dele. Claro que havia preocupação com o que possuía também, claro. Mas, irmãos, o motivo principal pelo qual ele saiu escondido é porque ele sabia que se ele reunisse as mulheres, reunisse os filhos, reunisse os rebanhos e falasse para Labão: eu estou indo embora com tudo que é meu, o que ia acontecer? Ia acontecer a maior briga de família contada na história. A maior briga de família ia acontecer agora, se ele fizesse isso. E aqui tem uma lição para nós, irmãos. Quando Jacó sai escondido, alguns julgam que por medo. Jacó sai escondido porque ele está contornando o quê? Ele está contornando uma crise, um problema, uma guerra.
Ele está contornando. Enquanto tem muitos que faz questão de entrar numa briga, está disposto a entrar numa guerra, numa contenda com o marido, com a esposa, com os filhos, com o pastor, com o irmão. Tem gente que faz de tudo para... se fosse comigo. Se fosse comigo isso aí, talvez alguém lendo a história de Jacó estava até pensando isso. Se fosse eu. Aonde que eu estava sendo lesado igual Jacó foi, né? Então Jacó fez diferente. Briga, confusão, crise, batalha, guerra. O que o cristão tem que fazer dessas coisas? O que ele tem que fazer? Contornar. Fugir disso, né, irmão? O marido chegou em casa cansado, estressado da luta do dia a dia. Além da luta não ser pequena, ainda vem o trânsito e vem as notícias ruins. Aí quando chega em casa, aí a mulher olha assim: ele está achando o quê? Né? Ele está achando o quê? Está achando que foi difícil só para ele? Vem cá, meu filho, deixa eu te falar uma coisa aqui também, né? Só para... Aí começa a confusão. Por quê? Porque muitos preferem ir para cima do fogo, para cima do problema. Né, irmã Marta? A irmã está sorrindo aí, né? A irmã Marta não faz isso não, né, desse. Vai para cima do problema. Tem um ditado aí, não sei se chegou ao nosso tempo, mas eu lembro que quando eu era criança eu ouvia. O pessoal dizia que dava um boi para não entrar numa briga. E o quê? Uma boiada para não sair dela, né? Então quer dizer o quê? Que ele gosta de briga, é ou não é? Gosta de briga. Então tem gente que gosta de briga. Você conhece alguém, membro da igreja, irmão da igreja, que gosta de confusão? Não olha não, pelo amor de Deus. Não olha. Mas tem pessoas assim, que gosta da confusão mesmo, gosta de ver o circo pegar fogo. Mas Jacó dá um exemplo contrário aqui. O que ele faz? Ele contorna. Eu prefiro sair aqui como errado, como que está roubando. Eu prefiro que os outros falem que eu sou ladrão, que eu sou covarde, que eu sou medroso, do que entrar nessa briga aí. E por que muitos preferem entrar na briga do que sair dela? Porque o eu está vivo. E é diferente de Jacó. Jacó preferia ser chamado de quê? Ladrão, enganador. Vou usar um termo mais moderno, pilantra. Poderia ter preferia que os outros falassem o que quisesse dele, do que ele entrar naquela confusão, naquela briga. Então Jacó foi embora. Bem, entrar numa briga, irmãos, entrar numa briga há momentos que não dá para enfrentar a confusão, porque o preço é muito alto. Foi isso que Jacó entendeu. E ele disse: olha, é melhor sair por aqui, sair pela tangente, né? Versos 22 a 24 revelam que agora Labão, quando descobre o ocorrido, agora corre atrás de Jacó, né? Versos 22 a 24. Quando nós lemos diz o seguinte: no terceiro dia Labão foi avisado de Jacó ia fugindo. Então, tomando consigo os seus parentes, saiu-lhe ao encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. E agora ele começa a apresentar as razões, ele começa a apresentar as acusações, começa a apresentar ali uma situação bem complicada diante de Jacó. Por que ele foi atrás de Jacó? Na cabeça dele havia pelo menos 3 questões que ele precisava resolver com Jacó. Pelo menos 3 questões. Primeira, a questão material. Ele levou todo o meu gado, todo o meu rebanho. Depois tem uma questão emocional aqui. Tem uma questão emocional. Por que tem uma questão emocional? Não abracei meus filhos, não abracei minhas filhas, não beijei meus netos. Tem vovô aqui? É difícil, né? Foi embora, levou o netinho. Já pensou uma situação dessa? Privar o neto e a neta da companhia do avô ou da avó? Tinha uma questão emocional aqui que ele queria resolver. E tinha uma outra questão que ele queria resolver aqui, que era uma questão o quê? Religiosa. Uma questão religiosa. Por quê? Levou os meus deuses. E ele agora começa a fazer as acusações a Jacó. A primeira acusação está no verso 26. Primeira acusação. E disse Labão a Jacó: que fizestes, que me enganaste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Olha aí. Era isso mesmo?
Jacó estava levando as filhas assim como que cativa mesmo, assim, a espada assim. Elas quiseram sair assim, sem despedir do pai. Mas olha a acusação que ele faz aqui. Às vezes, irmãos, no calor da emoção, a gente pensa que vai resolver a situação, na confusão, na briga, a gente começa a ver as coisas de um jeito que realmente não são. E aí que está o problema. Por isso que a nossa resposta, na hora de uma confusão, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem calculada, porque às vezes a pessoa está falando, mas ela está falando sem razão. Ela está falando sem razão. E não adianta você querer ficar respondendo a uma pessoa que está falando sem o quê? Sem razão, não adianta. Olha como que ele é, sem pensar, do jeito que a mente dele imagina e do jeito que o diabo pinta no cérebro dele, é como ele acha que é. Ele vê as coisas desse jeito. Fala muita coisa, né? E aí, essa é a primeira acusação, está no verso 26. E a segunda acusação, verso 27, vamos ver a segunda. Por que fugiste ocultamente e me enganaste? Não me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpas? Será que ele ia fazer isso mesmo? Uma festona de despedida aqui, com alegria, com dança. Será que ia ter essa festa mesmo? Olha para você ver como a pessoa, quando ele está no calor da confusão, ele perde as estribeiras e começa a pintar as coisas como realmente não são. Para defender a minha causa, eu vou me valer até da mentira, mas eu vou defender a minha causa. Não é isso que está acontecendo aqui? É isso que está acontecendo. E a terceira acusação? A terceira acusação, verso 28. Verso 28. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Você não tem direito de fazer isso, levar meus netos, sem nem deixar eu abraçar, beijar os bichinhos. E depois, o último ponto, olha que ele fala, que está no verso 29, ele diz assim: se não fosse Deus... Eu acho interessante isso aqui, irmãos, quando ele fala assim, se não fosse Deus, ele está dizendo o quê? Se não fosse Deus. Quando ele fala assim, se não fosse Deus, Jacó, se não fosse Deus, o que aconteceria com Jacó ali agora? É o homem que disse que se ele tivesse falado, teria feito uma festa, né? Não fosse Deus, ia tirar a tua vida agora. Irmãos, esse era o sentimento que estava em Labão. E eu quero dizer para vocês o seguinte: quando nós estamos em uma confusão, em um problema de família, ou na comunidade, na igreja, ou no trabalho, há pessoas que nós criamos aversão, criamos ódio. O que acontece? Qual é o sentimento mesmo que está por trás disso daí? Qual é o desejo mesmo? Qual o desejo que há no nosso coração nesse momento? É que aquela pessoa não existisse. Em outras palavras, tinha que morrer. O desejo era de matar. Esse era o desejo de Labão. Se não fosse Deus, né? É o que ele está falando aqui. Agora, uma outra acusação, né? É a que está no versículo 30. A acusação diz assim: e agora que partiste de vez, porque tem saudade da casa do teu pai, por que você me roubou os meus deuses? Agora aqui é o ponto mais grave que eu acho da acusação de Labão, é esse daqui. Ele vira para Jacó e diz o quê? Que ele havia feito o quê? Presta atenção. O que ele havia feito? Roubado os ídolos, os deuses. O que é isso, irmãos? É uma acusação, o quê? Sem provas. Uma acusação sem provas. Isso é muito complicado. Agora eu vou voltar aqui para o lado de Jacó. Eu fico pensando, Jacó já fala assim, né? E se não fosse Deus também agora, eu ia voar no pescoço desse homem, ele dizer que eu roubei as coisas dele. Né? Acusação sem provas. Jacó havia roubado os deuses? Jacó viu esses deuses? Jacó sabia que Raquel tinha pego esses deuses? Jacó não sabia de nada. Jacó estava ali como inocente, mas a acusação foi forte. A acusação foi: você roubou os meus deuses. Irmãos, uma acusação sem provas é algo que pode levar, traz um prejuízo emocional, espiritual tão grande, que pode dar até cadeia e morte. Acusação sem o quê? Sem provas.
Louvado seja Deus que a Bíblia fala que toda demanda que a gente vai resolver na igreja tem que ter pelo menos quantas testemunhas? 2 ou 3 testemunhas, para confirmar o ato. Senão, não passa de acusação sem provas. E quem instiga esse tipo de acusação? Me ajudem. Quem instiga esse tipo de acusação sem provas? Quem instiga? Satanás. Satanás é terrível, né? Ele que levanta esse espírito, né? Ele que levanta. Agora, irmãos, o verso 32 aqui vai mostrar a consciência tranquila de Jacó. Consciência tranquila. Olha o homem sábio como que resolve o problema. Ele poderia encher o peito. Como é que é, rapaz? Você está me chamando de ladrão? Você está me chamando de ladrão? Então passa por limpo aqui nós dois, eu vou te mostrar quem que é ladrão. Ele podia fazer assim, né? Vem cá, vou te mostrar quem que é ladrão. Não, com a consciência tranquila, o que ele fez? Olha, pode procurar aí. Pode procurar, fica à vontade. E quem estiver com esses deuses, pode matar. Não vai continuar vivo, não. Essa é a prova de que ele estava com a consciência o quê? Tranquila, limpa. Por quê? A mulher por quem ele trabalhou 14 anos, a mulher que ele tanto amava, se ele soubesse que Raquel tinha feito isso, ele teria falado isso? Pode matar a pessoa com quem você encontrar os deuses. Ele não teria falado isso, de maneira nenhuma. Então isso revela a consciência tranquila. Quando a pessoa está com a consciência tranquila, olha isso aqui, irmãos. Quando você está com a sua consciência tranquila, de que você não fez e não é o que as pessoas te acusam, fique em paz. Você não vai querer entrar numa disputa, numa confusão, numa briga. Você não vai. Você vai ficar tranquilo, igual Jacó. Tranquilo. Você não vai querer se defender, você não vai querer... você não vai estar preocupado com a sua reputação. Você não vai querer tirar limpo. Então, manda chamar lá na igreja para provar lá na frente de todo mundo. Não. Jacó ficou com a consciência o quê? Tranquila. Se a tua consciência está tranquila, se você está em paz, se você não fez e não é o que as pessoas falam e dizem que você fez e que você é, fique em paz. Não queira levantar uma questão. Fique em paz. Deixe ele mesmo provar com o tempo se você é ou se você fez aquilo que estão dizendo. É isso que mostra aqui o texto bíblico na experiência de Jacó. Ele ficou tranquilo, né? E ele disse assim, pode investigar. E quando o sogro investiga que não acha nada, aí vem um desabafo de Jacó, né? Aí vem um desabafo de Jacó. Irmãos, tem coisas que não compensa você ficar indo atrás, não compensa ficar buscando. Tem coisas que não compensa mesmo. Tem brigas que não se compensa brigar, nem para vencer, nem para perder. Você contorna, igual Jacó fez. Só que é o seguinte, você tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Porque, afinal de contas, Jacó passou 20 anos, como ele mesmo fala aqui, ó. Como ele mesmo fala, no verso 38. 20 anos eu estive contigo, te servindo, trabalhando por ti, trabalhando para as tuas ovelhas, trabalhando pelo teu rebanho, trabalhando pela riqueza da tua casa, trabalhei pelas tuas filhas. E ele é tão interessante como ele diz aqui, ele diz assim, olha, as ovelhas que o lobo vinha e devorava, eu tinha que pagar, eu tinha que restituir. É isso que ele está falando aqui. Ele fez o desabafo dele. Foram 20 anos, irmão. 20 anos represado. Então tem coisa que não dá para ficar guardando muito, não. Você tem que pôr para fora. Você tem que desabafar. Tem coisa que não. Claro que você não vai ficar... Toda e qualquer situação e questão, você vai chamar para um desabafo, uma briga, para uma confusão. Tem coisa que não. Mas Jacó também mostra aqui que você não pode passar muito tempo. Ele passou 20 anos represado, 20 anos sendo injustiçado, 20 anos sendo explorado, 20 anos... Para toda pessoa que ele olhava, era olhar de inveja para com ele, era olhar de desconfiança. E o verso 36, 38, ele vai descrevendo toda a situação dele, que você já conhece. E no versículo 41, ele fala aqui das 10 mudanças de salário. Só que essas mudanças não foi de promoção não, tá? Não foi de promoção não. Era só baixando o salário dele. Baixando o salário dele, baixando o salário dele. Então, ele explica ali tudo. Então, você não vai explodir por qualquer motivo. Explodir por qualquer motivo é ruim. É muito ruim. Por qualquer coisa você vai explodir. Mas também é muito perigoso você ficar
por muitos anos ali represando esses males. Então você não deve ser o estupim curto, você não pode ser o encrenqueiro da família, você não pode ser o encrenqueiro da igreja, o criador de confusão, o criador de casos, não pode ser esse, mas também não pode ficar guardando as coisas por muito tempo, porque senão isso dá um sério problema, como está dando aqui na vida de Jacó. No versículo 42, Jacó fala: se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. E Deus me atendeu o sofrimento e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Irmãos, essa aqui é a maior lição de todo esse capítulo aqui. Qual é a maior lição? A lição de que Jacó ensina que nós precisamos, em uma demanda, nós precisamos saber esperar a provisão, o direcionamento e a justa paga de quem? De quem? De Deus. É Ele que resolve as situações. E Ele resolveu de Jacó. Demorou quanto tempo para Ele resolver a situação de Jacó? Quanto tempo? 20 anos. Mas resolveu? Sim ou não? Resolveu bem resolvido? Sim, bem resolvido. Porque quando Labão disse: eu vou tomar tudo que é meu, e vou lá para tomar tudo que é meu, Deus entrou no meio da situação. Opa, Labão, é só até aqui que você vai. Daqui para frente você não vai fazer mais nada. Você não vai tomar nada dele. Você não vai tomar nada. Você não vai fazer mal a ele. Foi isso que Deus fez. Deus repreendeu aquele que estava com o espírito ruim. Irmãos, e vamos encerrar então a mensagem de hoje. Vem a reconciliação. E na reconciliação vem a pergunta: quem tem a razão? Porque depois que Jacó faz o desabafo todo, aí a Bíblia diz, no verso 43 e 44, que Labão respondeu a Jacó dizendo assim: as filhas são minhas, Jacó, os filhos são meus, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você está vendo aqui, Jacó, olha aí tudo é meu. E o que eu posso fazer hoje a essas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz? Jacó poderia muito bem dizer assim: não, elas não são tuas filhas não, elas são minhas esposas, não é isso não são teus filhos não, são meus netos, são meus filhos, são teus netos. Ele poderia entrar em outra discussão, tipo, mas não tem jeito, esse cidadão ele não tem jeito mesmo, vou ter que brigar com ele de novo. Mas enquanto ele está falando isso, Jacó está como? Calado. Deixa esse homem falar, não tem jeito mesmo para ele, deixa ele falar. Ele ficou na dele, eu não vou me colocar no nível dele, deixa ele falar aí. Quando Labão viu que não tinha mais o que fazer, que a fonte de renda dele estava mesmo decidida a ir embora, não tinha mais jeito, ele fala no verso 44, vamos fazer uma aliança aqui, vamos fazer uma aliança. Verso 45, olha que interessante, Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comerão. O que acontece ali com esses homens agora, depois dessa discussão toda, depois desse desabafo todo? Em que culminou tudo isso daí? Culminou na reconciliação. É fácil pegar o inimigo, colocar na tua mesa para comer pão contigo? É fácil? A pessoa que você sabe que não gosta de ti, que fala mal de ti, que te critica, que fala isso e aquilo de ti, que puxa o teu tapete, que fica criando situações para ter embate contigo. É fácil pegar essa pessoa e colocar na sua mesa para comer pão contigo, você olhar dentro do olho dele assim, comendo pão juntos? Na Bíblia, o comer pão junto significa o quê? Reconciliação e comunhão. Representa a comunhão. O que isso redundou? Redundou em comunhão, irmãos, porque era Deus que estava dirigindo aquele conflito ali. Os conflitos que Deus dirige na igreja, não é você que está dirigindo, não é o teu oponente, entre aspas, que está dirigindo, é Deus que está dirigindo. Então Ele vai dirigir o conflito de uma maneira que vai resultar em quê? Me ajudem. Vai resultar em quê? Reconciliação, irmãos. Reconciliação. Jacó poderia muito bem falar aqui: não, Labão, a culpa é sua. E Labão: não, a culpa é sua, Jacó. Você, não, a culpa. Eles poderiam estar preocupados aqui agora de quem é a culpa. Jacó quis terminar a conversa dizendo que o culpado era quem?
Desculpa, Labão quis terminar a conversa dizendo que o culpado era quem? Jacó. Só, você é que é culpado, Jacó. São minhas filhas, são meus netos. Você é culpado. Jacó poderia até dizer assim, não, o culpado não sou eu não, o culpado é você que ficou me enrolando aí. Então, tudo bem, então eu fico por culpado. Mas vamos resolver essa situação agora. Vamos resolver agora. Jacó ali sacrifica um cordeiro. E ele apresenta a Deus esse cordeiro sacrificado. E Jacó pede a Deus nesse momento que o sangue desse cordeiro lave a sua alma, lave a alma de Labão e remova todas as desinteligências. Irmãos, olha que interessante agora o que Labão fala, assim, ó, no versículo 51. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. 52. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá. O que ele está dizendo para Jacó? Jacó, pode ir em paz. Que tudo que eu fiz contigo, daqui para frente, não farei mais. Não farei mais. Quem operou essa obra, irmãos? Foi Deus. Foi o Espírito Santo que mudou o coração daquele homem. Bom seria se esse mesmo Espírito estivesse hoje aqui na igreja, tocasse os nossos corações e o coração daqueles que nós temos uma questão, e brotasse dos nossos lábios essa fala, como a de Labão aqui: irmão, tudo que eu tenho feito contigo, tudo que eu tenho feito a ti, até hoje, daqui para frente, eu não farei mais. Não farei mais. Foram quantos anos? 20 anos. 20 anos maltratando a Jacó. E ele diz o quê? Daqui para frente, não farei mais. Jacó, por sua vez, quando escuta essa fala, ele poderia dizer: ah, você pensa que é fácil? É, irmão? Foi 20 anos, meu amigo. 20 anos não é coisa que eu vou sentar aqui contigo e vou esquecer, não. Ele poderia fazer isso. Mas o mesmo espírito que estava com Labão, agora nesse momento, também estava com quem? Com Jacó. E o que Jacó faz? Versículo 54. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha. E convidou a quem? Olha como é que ele chama agora os cunhados dele, o sogro. Como é que ele chama? Vocês estão acompanhando aí? E convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Aí Labão talvez beijou os netos, que talvez ele nem beijava, né? Agora ele pôde beijar os netos. Agora ele teve uma outra atenção para os netos. Teve uma outra visão de Jacó, além de ser aquela fonte de dinheiro, fonte de ganho. Teve uma outra visão das filhas. Não era mais objeto de exploração para que ele ganhasse dinheiro. Ele já teve uma outra visão. Porque, irmãos, o Espírito de Deus, ele resolve em segundos uma questão que você está há 20 anos aí pelejando com teu irmão na igreja, irmãos. O Espírito Santo resolve em segundos, se você abrir o coração. Foi o que aconteceu aqui. Tendo se levantado Labão pela manhã, de madrugada, o que ele fez? Beijou seus filhos, suas filhas, e fez o quê? Os abençoou. Bom seria se daqui para frente a nossa intenção fosse somente o quê? Abençoar. Ao invés de pôr para baixo, ao invés de tentar lesar, ao invés de tentar menosprezar, continuando espírito de ódio, se a intenção fosse só o quê? Abençoar. Irmãos, que esse espírito de reconciliação que houve entre Labão e Jacó seja o espírito que age em nossos lares, nossas famílias, em nossa comunidade de fé, em nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.